Então, né, boa noite. Como estava falando, né, nós vamos conversar hoje sobre a metodologia do Lean. O Lean, na verdade, foi uma metodologia desenvolvida pela Toyota para tentar entregar o melhor produto possível no menor tempo possível, com o mínimo de desperdício possível, né? Não é mágica, eu gostaria que fosse, né? Todos nós gostaríamos que tivesse um botãozinho, um certificado que começasse a funcionar no dia seguinte, mas ela é quase que uma filosofia de trabalho, né? A gente entende alguns conceitos, a gente tem algumas metodologias análogas já na patologia, por exemplo, o TPS, né, o lead time, que é o resumo disso tudo, a gente entende no laboratório como turnaround time, nosso TAT, que é um tempo de entrega do laudo. Nosso objetivo é entregar um laudo o mais completo possível, com todas as informações que seja possível dar para o paciente, para o médico dele que possa fazer o tratamento, né? Então, a gente vai conversar hoje com o Rodrigo e com o Nico, são consultores na área, eles têm uma grande experiência na metodologia e também na área de saúde, tá? Eu vou passar a palavra para eles, porque, afinal de contas, o objetivo nosso aqui hoje é esse, né? É o Rodrigo que vai começar, não é isso? Emília, eu vou deixar o professor Junico fazer uma breve introdução, depois eu perfeito. entro aí, tá bom? Tá ótimo. Professor Junico, então. Junico, seu microfone está fechado. Isso. Fechou de novo. Agora abriu. Muito boa noite, doutor Emílio Assis. É um prazer estar com vocês, tá certo? Agradeço também ao doutor Clóvis Klock essa oportunidade de trocar algumas ideias com você. Eu tive a oportunidade, doutor Emílio, de traduzir para o Brasil os livros do Sistema Toyota de Produção, do Shigeo Shingo, Taiichi Ohno, pela editora Buchmann. O divertido é que a editora Buchmann antes era editora Artes Médicas, então tem uma relação aí. As primeiras traduções dos livros do Sistema Toyota para o Brasil foram feitas na editora Artes Médicas, né? Que agora também é uma editora de negócios. Eu gostaria rapidamente de colocar alguns pontos assim bem rápidos, né? O senhor colocou muito bem, fez uma introdução bastante feliz. Acho que existem duas grandes teorias importantes aí no tema da saúde, certamente pode ajudar os patologistas. Uma é a teoria das restrições do Lee Goldrat, né? Eu sugiro que todos vocês possam ler o livro A Meta, que é o livro mais lido, né, de negócios do Brasil. E outra, sem dúvida nenhuma, é o Sistema Toyota de Produção, que toma várias nomenclaturas, né, entre as quais o mais comum é o Lean Production, produção enxuta, mas tem o Lean Healthcare, né, que é o Lean na saúde, tem o Lean Service, que é o Lean em serviços, enfim, o Lean é de maneira geral. O ponto aqui sempre são duas questões. Primeiro ponto, se a capacidade, né, da unidade é maior ou menor que a demanda. Isso é um ponto importante. Se a capacidade é menor que a demanda, é uma atuação no sistema. Se a capacidade é maior que a demanda, é uma outra situação. Se a capacidade de produção é maior que a demanda, então a restrição está no mercado, tem que captar melhor, tem que captar as coisas para poder fazer acontecer demanda na minha organização. Se a capacidade é menor que a demanda, então eu tenho uma restrição interna no sistema. Quando eu tenho uma restrição interna do sistema, a gente diz que existe um gargalo de produção. Então, esse é um conceito fundamental. Eu vou relacionar rapidamente, num exemplo bem simples, essas coisas de produtividade e lead time. Você falou aí turnaround system no caso da patologia. Você imagina, e sendo bem rápido, num banco que tem um atendente que atende um cidadão por minuto. No total, ele vai atender 60 cidadãos ao final de uma hora, né? Imagine que só tem uma pessoa entrando no banco. Então, entra um cara, é atendido, né? Aí ele é atendido, chega um segundo. Então, o tempo de espera, o lead time do cara que vai ser atendido é 1 minuto. Bom, agora pegamos uma segunda situação, que tem uma fila de 60 pessoas, né, dentro dessa caixa do banco e que o atendimento continua 1 minuto. Eu vou atender, evidentemente, em 60 pessoas por hora. Portanto, a produtividade do sistema, fazer mais ou fazer menos, ou seja, processar mais ou menos amostras,
Depende da restrição, depende do camarada lá do caixa. Mas o tempo de atravessamento é diferente. Quando a fila tinha 60 pessoas, então o que eu tinha? Eu vou ter 61 minutos para o atendimento do cara que chega nesse banco. Então, para que eu reduza o tempo de atravessamento, eu preciso eliminar as esperas. Eu preciso fazer circular mais rapidamente os objetos, as amostras. Num caso de hospital, né, os pacientes circularem mais rapidamente, evidentemente, dentro de todas as melhores práticas de saúde. E esses dois elementos são os elementos que a gente trabalha no cotidiano das organizações, né? Então, quando a gente faz trabalhos, por exemplo, em hospitais, se você reduzir o tempo que o cara passa, que ele chega doente e sai curado na organização, você vai aumentar a tua capacidade brutalmente das operações dos hospitais. Então, também aí há uma relação entre essa eliminação das esperas, poder fazer mais rapidamente o atendimento, que vocês estão chamando de turnaround, e com a maior produtividade possível através das eliminações de perdas nos sistemas de produção. Então, resumindo assim um pouco a ópera, agora o Rodrigo vai entrar um pouco mais nos detalhes. Esses são os temas centrais para você melhorar uma clínica, para você melhorar um hospital, para você melhorar uma UTI, para você melhorar o que quer que seja na área de saúde. E os princípios são muito próximos aos princípios envolvidos originalmente pelo Taiichi Ohno e Shinjeu Shingo, nos seus livros que tratam sobre o sistema Toyota de produção. Eu agradeço essa primeira intervenção, doutor Emílio, e de imediato eu passo aí ao Rodrigo para fazer uma exposição mais formal aí, das coisas. Muito obrigado. Obrigado, Junico, reforçando aí os agradecimentos ao doutor Emílio, ao doutor Clóvis e à Sociedade Brasileira de Patologia no geral, né, pelo convite e pelo tempo aí disponibilizado para a gente trocar ideias e experiências aí com o público, né, que se faz presente aí. Também agradecer a presença de todos. Eu vou falar em torno de uns 20 minutos, vou tentar ser extremamente disciplinado, pessoal. E a ideia, então, depois das colocações aí que eu vou fazer, eu vou usar um conjunto de lâminas que eu estou compartilhando agora com todos, né? A Sociedade Brasileira de Patologia pode disponibilizar o material também para vocês consultarem, etc. Tá? E aí a gente abre espaço para trocar algumas ideias, fazer algumas perguntas e interagir. Tá bem? Então, agradecimentos a todos aí. Bom, eu vou tentar ser sucinto, mas não raso, digamos assim, né? Qual é a ideia, pessoal, do tema do Lean na saúde, né? O Lean Healthcare, que é o nome do inglês. É como é que a gente pode começar a adotar alguns conceitos, práticas, métodos, ferramentas para melhorar os resultados das clínicas de patologia. Seja na parte do front, né? Da parte assistencial, ou também na parte de retaguarda, né? Nas áreas de apoio, tá? E aí trazer alguns exemplos e também mostrar o que seria o estado da arte desse tema, porque com o avanço da tecnologia, né, a tal da indústria 4.0, digitalização das empresas, a área médica, hospitalar, a área da saúde não fica de fora. Então, tem coisas interessantes que a gente trabalha aí com tecnologia e que pode ser utilizada dentro dessa filosofia do Lean. Beleza? E tem vou passar reto isso aqui para nós, um pouquinho de currículo depois. Quem quiser dar uma olhada, fica à vontade. Eu já atuo na saúde pela Produtar há 10 anos, né? Começamos lá em 2010. Meu pós-doutorado é na área, né? E tem um conjunto de experiências aí em hospitais do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e aí vai. Né? Hospitais, clínicas, operadores. Normalmente, pessoal, eu gosto de começar pelos resultados, né? Porque é onde o pessoal se sente mais motivado. Né? O que o Lean na saúde pode proporcionar
Se a gente comparar, por exemplo, ou usar o Balance Scorecard, que é uma linguagem de gestão bastante conhecida por todos, né, nas suas 4 dimensões. No que tange a parte financeira, né, ele é muito, a filosofia do Lean é muito robusta para reduzir custos, porém, ela também pode me apoiar em várias situações para aumentar a lucratividade. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Normalmente, os projetos de Lean na saúde, quanto mais perto do paciente estiver, maior o impacto de resultado. Então, eu trouxe alguns dados da nossa experiência aí, com o tema na área, mas também a gente obtém ganhos, como vocês podem ver aí, a relação na área assistencial é de 8:1, ou seja, para cada R$1 investido eu posso obter ganhos de até 8 vezes mais, e nas áreas de apoio os ganhos são menores, né? Mas também bastante interessantes, em média de 1:4, para cada R$1 investido, a gente consegue obter 4 vezes de retorno. Na parte de cliente e paciente, por que a gente trata cliente e paciente? Porque em muitos casos, não sei se é o caso das clínicas de patologia, mas eu imagino que sim, eu tenho médicos que o corpo clínico é aberto e esses médicos acabam atraindo a sua clientela de pacientes para uma determinada clínica, né? Ou hospital, isso é muito comum em hospitais. Então, os médicos externos acabam tendo uma relação cliente-fornecedor com a instituição de saúde. Então, eu tenho que tratar esse profissional da melhor maneira possível para poder reter ele, né, fidelizar. Tem outras questões aí sim mais vinculadas à parte assistencial, né? O objetivo aí é reduzir a taxa de mortalidade, quando estou falando em hospitais, ou de melhoria do desfecho clínico, né? Para que a gente tenha essa dimensão cliente-paciente atendido. Na parte de pessoas, é a equipe interna, né? Das clínicas, dos hospitais, das operadoras, a gente melhora redução de absenteísmo, turnover, né? As pessoas se sentem mais engajadas. Por quê? Porque o Lean Healthcare ele é totalmente baseado em pessoas, isso é fundamental deixar claro, né? E, obviamente, a gente aumenta a taxa de treinamentos porque a gente acaba tendo muita mudança em processo, né, de cultura, desenvolvimento de lideranças, etc. E a parte onde o Lean ela é mais conhecida, vamos dizer assim, é na dimensão processos, né, pessoal? Por quê? Vocês vão ver depois um resumo, onde eu tenho os principais problemas de fluxo na área da saúde, eu tenho a ferramenta que mais se aplica e depois o impacto de resultado obtido. É meio que um resumo do toolbox aí para apoiar o pessoal, né? Então, a gente tem médias aqui, tá, que podem oscilar, de melhoria na utilização dos ativos, né? Principalmente equipamentos e salas cirúrgicas, né? Ou salas de realização de exames. E aí o Junico colocou bem, muitas vezes eu não meço da melhor maneira, acho que tenho um gargalo, mas na verdade eu não tenho gargalo, porque como eu não aprendi a gerenciar da melhor maneira a minha eficiência real, a impressão que dá é que falta capacidade. Eu vou lá e compro mais máquina, amplio mais sala, quando na verdade eu não precisaria se aumentasse a eficiência no uso daqueles ativos que já existem, né? A gente também tem ganhos aí vinculados. Aí na saúde é um pouco mais difícil comparado à indústria, porque envolve mexer no padrão de protocolo médico, mas é possível obter ganhos, né? Que está vinculado à redução dos tempos de ciclo. Ganhos muito importantes para, aí sim, reduzir esperas, né? Principalmente vinculados a paciente. Ganhos também bem interessantes, e a gente está envolvido num projeto grande aí. Já convido de antemão na semana que vem o pessoal aí que está vinculado à SBP a entrar no webinar da Produtari com o CEO do Grupo Lefort, na terça-feira da semana que vem, às 16 horas, para vocês verem o que o Lean pode fazer na cadeia de suprimentos, né? Em grandes hospitais, clínicas, o custo com materiais, medicamentos, OPME pode chegar a 40% da operação. Então, qualquer otimização que a gente fizer de 5% a 10% é muito dinheiro, pessoal. Então, a gente vai trocar ideias aí nessa linha
mesmo o impacto durante a pandemia e os desafios aí com a mudança do modelo na saúde de remuneração entre clínicas e hospitais e as operadoras e por aí vai. Tá? Aumento de produtividade das pessoas, melhor utilização do espaço físico, né? O que a gente fala na indústria de setup, né? Mas nada mais são que os tempos de preparação, né, da sala ou do equipamento para realizar um novo exame, também a gente é capaz de otimizar e melhorar, né? Agora, por que as organizações de saúde como um todo precisam, além de pensar, ser Lean, né? Que basicamente, pessoal, a gente está vivenciando isso com maior força hoje, né? Em função da pandemia, a gente precisa eliminar desperdício. E hoje, mais do que nunca, as gorduras que a gente tinha até algum tempo, né? Vinculado a, principalmente, operadora, né? As fontes pagadoras aí, elas estão se esvaindo. O modelo do Fee for Service, e a gente está experimentando isso em algumas experiências que a gente tem trabalhado, com a pandemia ele se acelerou para terminar. Então as operadoras vêm, definem um custo-alvo que querem pagar por determinado tipo de procedimento, e o hospital que conseguir ter o melhor modelo para atender aquele custo-alvo com rentabilidade é quem vai competir nesse novo mundo, né? Então, esse é o contexto. Obviamente que o Lean, ele tem uma questão muito importante que é centrada na agregação de valor. Ou seja, agregação de valor não do ponto de vista do médico, do administrador da clínica, não, é do ponto de vista do paciente. A não ser que o médico seja também um cliente, aí é aquela discussão. Mas eu deveria partir da percepção de valor desse paciente, tudo aquilo que não agregar valor na visão desse paciente, a gente, pelo menos, minimizar. A ideia é que sempre se elimine, nem sempre é possível, mas minimizar já vai ser um grande avanço. E como eu falei a vocês, focado para resultados e é uma mudança de cultura baseada nas pessoas. Eu preciso envolver todo o corpo, desde a alta direção, da média gerência até o nível operacional. Agora, é muito importante, e a gente já teve experiências não tão... Tivemos bons resultados, mas poderiam ser muito melhores. Quando eu tento mudar um processo, um fluxo, para, digamos assim, facilitar a vida do médico e não do paciente, eu começo a entrar numa seara complicada de que eu não estou agregando o valor na visão de quem paga pela conta, e sim de quem presta o serviço. Então, esse é um primeiro paradigma que a gente precisa quebrar. E a gente trabalha muito na saúde, respeita muitos profissionais, mas a gente sabe que nós temos uma tradição, que a influência, principalmente da figura do médico especialista, na patologia não é diferente, ela é muito grande, muito determinante de um fluxo, né? E a gente está experimentando outros modelos aí que, no mínimo, são curiosos para a gente refletir e que se mostram cada vez mais indo para uma linha de competição de custo. Eu não estou dizendo que a gente defende modelos de clínicas ou hospitais que só competem por custo, não é isso. Mas os modelos que têm se mostrado aí mais, que crescem mesmo na pandemia, são esses, tá? A gente poderia ficar aqui a noite toda, pessoal, discutindo um conceito do que é Lean, né? Do que é pensar enxuto, mas a gente não chegaria a nenhum acordo. Aí eu trouxe aqui, a título de reflexão para todo mundo, algumas referências aí, né? Mas alguns elementos são constantes nas definições, né? Foco no cliente, né? Eliminar desperdícios, focar nas atividades que agregam valor, né? E principalmente foco em resultado, tem que dar resultado, certo? Aqui um pouquinho de histórico, né? O pessoal já introduziu, mas para vocês entenderem ao longo aí de 70 anos, digamos assim, por isso que o sistema Toyota de produção é um paradigma de gestão, né? Que recebe a nomenclatura de linha a partir de uma releitura dos americanos nos anos 70.
ela começa no setor, no segmento de manufatura, nos anos 50, vamos dizer assim, com a Toyota. Depois ele avança para outros segmentos, como as indústrias de produção contínua, como química, petroquímica, farmacêutica, celulose, né? A gente experimenta o uso, a partir dos anos 90, 2000, em segmentos de grande volume, né? No segmento de serviço, como parte de telefonia, internet, TV digital, etc. E, principalmente, com uma onda que começou lá no governo Obama, né? Ficou conhecido aí como Obamacare, no final aí, da década de 2010, ele ganha uma proporção grande nos Estados Unidos e no Brasil ele começa a ser introduzido em meados de 2009, 2010. Hoje, a realidade é que as instituições de saúde no Brasil, pessoal, avançaram bastante, né? Mas a gente nota que tem um campo muito grande ainda, não só de profissionais para atuarem nessa área, né? Mas as próprias clínicas de patologia, os hospitais, as operadoras, se empoderarem dessa filosofia e se beneficiarem dos seus resultados e melhorias, né? Aqui eu trouxe para vocês terem uma noção o quanto isso deixou de ser um modismo para ser efetivamente uma arma competitiva, né? Aqui nós temos um levantamento dos 10 principais hospitais americanos e desses 10, 8 deles usam programas Lean. Quando eu falo programa, é porque é uma visão de longo prazo. Não é projetos pontuais, né? Que a gente nota que no Brasil aconteceu muito isso no início dos anos 2010, e aí os resultados muitas vezes não são sustentáveis. Certo? Aqui algumas marcas, né, de instituições no mundo, referência no tema. O TEDACare é um dos principais, vocês podem notar aqui na parte superior aí, da direita, né? Aqui no Brasil, se nós pegarmos as instituições vinculadas à ANAP aí, de Einstein, Sírio-Libanês, a gente teve a oportunidade de trabalhar com eles, que é os Palmões de Vento aqui no Sul, Mãe de Deus, enfim, instituições de maior porte aí, e privadas principalmente, têm programas mais contínuos aí, ok? Agora, qual é o maior desafio, pessoal, que a gente tem aprendido nessa década trabalhando com o tema na área da saúde? O grande desafio está vinculado a como sincronizar os fluxos. Por quê? Porque eu tenho vários atores aqui dentro e vários elementos que são o paciente, o familiar desse paciente, muitas vezes, o profissional da saúde, o médico, enfermeiro, técnico, enfim, o fluxo dos medicamentos, dos materiais, da informação, equipamentos, muitas vezes agente externo, né? Não sei se ocorre com a clínica de patologia, mas em hospitais é muito comum o auditor externo da operadora estar direto no fluxo, né, trabalhando para aprovar as contas ou glosar, né? Então, esse é o grande desafio. Como é que eu sincronizo todo mundo e faço com que o fluxo elimine o máximo de esperas, desperdício possível, para que a gente tenha tempos, né, os lead times dos processos mais rápidos e por aí vai. E por que a sincronização é o maior obstáculo, né? Ele é a consequência de vários problemas, né? E aí, qual é a percepção de quem trabalha na clínica ou no hospital? Que a gente precisa de mais gente, precisa de mais equipamento e máquina, mais horas para trabalhar, né? Aí, com isso, aumenta os atrasos, né? Aumenta o volume de papel, a burocracia, e acarretando também aí questões de desmotiva as pessoas, menor envolvimento, engajamento para com a instituição e por aí vai. E quando a gente vai adotar a filosofia do Lean, a gente já tem mapeado, Lean na saúde, tá, pessoal? Já tem mapeado algumas barreiras que a gente traz aqui, que é importante a gente ter com muita clareza para poder mitigar elas, né? E aí uma delas é realmente o conhecimento ainda insuficiente por parte dos profissionais da filosofia, né?
por mais que tenha melhorado bastante nos últimos anos. Aquilo que eu falei antes, essa para mim é uma questão chave, né? É um modelo ainda muito fortemente influenciado pelo prestador do cuidado, né? Principalmente o médico, e aí o fluxo é desenhado para facilitar a vida dele e não do paciente. Essa é uma mudança de paradigma um pouco mais difícil de se conseguir, mas ela tem que ser enfrentada, né? Aquilo que eu falei antes também, a gente evoluiu bastante na educação dos profissionais da saúde, na filosofia, mas ainda muito teoricamente falando. Quando a gente vai para a prática, esse é o grande desafio. Como é que eu adapto um conjunto de ferramentas, métodos, técnicas da fábrica ou do varejo para a saúde? E isso não é tão trivial assim de ser feito. Outra questão, né, é fazer pequenos projetos isolados, e aí talvez o resultado não é o que se esperava e se abandona. Esse negócio do Lean Healthcare não é para a minha clínica, não é para o meu hospital, é para os outros, não é para o meu negócio. Né? Esse também é uma barreira. Tem que pensar em algo mais amplo, focado numa cadeia de valor e aí atacar os diversos desperdícios que tem nessa cadeia de valor. Seja focado no paciente, seja focado no exame, né? Quando o paciente vai embora, o exame continua sendo o objeto do fluxo, seja a conta, né, desse paciente, os materiais e por aí vai. Tá? Então, algumas das principais barreiras. E tem alguns inimigos aí, digamos assim, que a gente tem que atacar ou mitigar. Alguns eu já falei. Primeiro, é reconhecer que a nossa organização tem desperdício, pessoal. E desperdício gera custo. Esse é o principal ponto. A gente escuta muito, Rodrigo, mas isso aqui é legal, mas a minha empresa está bem, a minha clínica está bem, eu estou rentabilizando, né? Esse tal desperdício eu acho que nós não temos, e eu aposto com você, se a gente for fazer um diagnóstico mais rápido, vai encontrar oportunidades. Então, esse é o primeiro inimigo. E conhecer que a gente tem desperdício, faz parte, não é ruim, pelo contrário, é bom que tem, porque a gente pode otimizar e melhorar os resultados. A segunda questão na saúde, que é diferente da indústria, é que como a prestação do serviço, né, com a parte dos exames, dos laudos não é diferente, é muito baseada na questão humana, pessoal. Apesar de alguns momentos ter equipamento e máquina, eu tenho variabilidade. Por exemplo, se eu comparar a performance de um médico que faz uma cirurgia de cateterismo com outro, como a gente já vivenciou na vida real, um leva 20 minutos na média histórica da sua performance, o outro leva 30. Então, na linha do tempo, se eu der uma sala de CAT, o primeiro vai performar melhor que o segundo. Por quê? Porque eu tenho variabilidade humana. Ora, a gente aceita essa variabilidade, com certeza, mas as melhores práticas de Lean Healthcare nos motivam a tentar buscar o mínimo de padrão, mesmo para essas questões vinculadas a atividades humanas. Tá? Terceiro elemento está vinculada à inflexibilidade, né, de mudar paradigma. Então, um deles é a questão que nós estávamos falando agora, de que eu vou continuar tendo um modelo de saúde fee for service, né? O mercado da saúde vai lá, paga o plano e o cara pode fazer quantos procedimentos ele quiser. Acabou esse troço. A operadora vai lá, negocia um pacote com o prestador de serviço e mérito da clínica ou do hospital que conseguiu um desfecho médico, gastando menos do que o pacote lá negociado determinou. Agora, se ultrapassar, a instituição vai ter que assumir esses custos. Então, entender que mudou a forma de fazer negócio na saúde, isso acarreta na mudança das minhas operações também, a gente precisa ser mais flexível e entender isso, porque não é nenhuma questão de escolha, né, pessoal? O modelo da saúde está forçando isso. E o quarto ponto é a questão do paradigma. Paradigma no sentido, mas, Rodrigo, eu sempre fiz esse meu processo aqui na clínica de patologia dessa maneira.
beleza, te levou aonde a empresa chegou, tem mérito. A questão não é essa, é suficiente para me manter competindo no mercado daqui para frente? Essa é a pergunta. Então, está aberto a mudar o paradigma. Normalmente, o Lean, né, tem mapeado em 9 tipos principais de perdas, né, nos seus fluxos, nos seus processos, alguns mais, outros menos, dependendo de cada caso, né? Perdas por espera, essa talvez é a maior vilã dos fluxos, né? Perdas por produzir ou entregar um serviço defeituoso. Num caso médico hospitalar, o desfecho pior é a morte do paciente, né? Ou no caso das clínicas, é ter que reprocessar o exame e muitas vezes eu não consigo cobrar o exame 2 vezes, eu, né, laudei lá, fiz, não ficou bom, tem que fazer de novo, eu vou ter que arcar com esse custo, né? Movimentação das pessoas, os profissionais que prestam serviço, então está vinculado normalmente com problemas de layout, e aí no Brasil, né, nós temos uns conceitos de layout vertical. Quando é vertical, a gente já morre na casca, a gente vai ter que se movimentar, vai ter que esperar elevador, por incrível que pareça. Então, são perdas importantes. Perdas por estoque, né, pessoal? Principalmente vinculado à MAT média aí. E quando eu falo de hospitais também tem OPME. Aqui os valores são milhões ao ano. Não é pouca coisa por avaria, né? Vencer o medicamento ou o material, por incrível que pareça, acontece. O que é o processamento incorreto, né? É o profissional talvez não ter a melhor prática ou protocolo para realizar aquele serviço ou aquele procedimento, e aí ele me levar a perdas no maior uso do equipamento ou maior uso da sala, né? Perdas por transporte, aí a perda do transporte está vinculado ao paciente, né, ou aos materiais, que também estão vinculados a problemas de layout, né? O último ponto mais tradicional do Lean é a perda por superprodução. Está muito vinculado à judicialização da saúde. O que acontece? O médico, por questões de se resguardar, ele vai lá e prescreve uma série de exames, enfim, necessidades, muitas vezes além do que o protocolo tradicional sugere. Mas para ele se resguardar, ele faz aquilo. Sugere uma necessidade a mais, eleva o custo do tratamento e muitas vezes aquele excesso, aquele desperdício não tem influência nenhuma ou muito pouca no desfecho clínico, na qualidade dele. Tá? E as últimas 2 perdas aí, pessoal, são um pouco mais filosóficas, né? No sentido de que o Lean traz também por trás da sua filosofia essa questão de, por exemplo, reduzir o consumo de recursos excessivos, né, naturais, como energia, água, etc. E um mais vinculado ao talento das pessoas, que é não envolver os colaboradores, né, no processo de melhoria e tomada de decisão. Tá? Aqui nós temos uma lógica de como implementar o Lean, aí eu já vou me encaminhando para a reta final da minha apresentação, né, onde tem algumas fases, e dentro de cada fase nós temos um conjunto de métodos, técnicas e ferramentas a serem adotados, né? A gente começa definindo o escopo do fluxo que vai atuar, mapeia o fluxo atual para compreender as perdas, entender os tempos, o que agrega, o que não agrega. A partir daí, a gente propõe um conjunto de melhorias e redesenha o fluxo numa visão futura, né? E aí traça um gap e começa a implementar as melhorias e medir os resultados com um arsenal de métodos, técnicas e ferramentas, onde o Lean é muito robusto para isso. Lá no final, a gente consolida o modelo de gestão, a governança. Por quê? Porque eu tenho que empoderar os trabalhadores, os colaboradores, numa rotina que é diária, né? Ela é formiguinha, mas é isso que vai garantir a perpetuação da filosofia e os resultados. Aqui está uma catalogação, vamos dizer assim, de principais problemas na saúde, talvez as clínicas de patologia, o pessoal aí que está participando se identifique em algumas delas, né? Que método do Lean Healthcare a gente normalmente usa e que ganhos ou resultados essas metodologias ao serem implementadas, elas trazem
para o negócio. Tá? E eu não vou perder tempo, porque eu acho que nós temos que debater mais. E agora, qual é o estado da arte, pessoal? Para a gente ter um negocinho para vocês entenderem para onde caminha a coisa. A segunda onda do Lean na saúde, ela está trabalhando muito com a tecnologia. E uma das principais tecnologias para otimizar processos e fluxos é o que a gente chama de RPA, que é a sigla do inglês Robotic Process Automation, né? Ou automação de processos via robô. Mas, Rodrigo, como é que se dá esse negócio? Imagine que a gente tem um trabalhador, vamos imaginar numa atividade de retaguarda, de faturamento. Toda clínica de patologia tem faturamento, por exemplo, né? Ou tem conta a receber, conta a pagar, conciliação, etc. O que está acontecendo, pessoal? Hoje nós temos tecnologia de robô que, literalmente, o robô pode substituir o ser humano em atividades de alta repetitividade, né? E alto volume, em que a gente tem as variáveis de decisão que o ser humano usa mapeadas e programadas para o robô fazer. E aí, qual é a grande vantagem de um robô comparado a um ser humano? Tá? Ele não dorme, ele não come, ele é mais rápido que o ser humano. Eu vou mostrar um videozinho de 2 minutos só para vocês verem o processo de desligamento, que é um processo que ocorre em todos os RHs de tudo quanto é empresa, não só da saúde. Né? O nosso cliente gastava para o desligamento 30 minutos, o robô leva 3. Só para vocês terem uma noção. Tá? O robô não traz risco de passivo trabalhista, absenteísmo, turnover, etc, etc. Né? E, pessoal, os robôs estão tão avançados, né, que hoje, por exemplo, eles conseguem, quando a gente precisa consultar uma informação num documento impresso, ele tira literalmente uma foto daquele campo que a gente diz para ele e ele né, faz uma transferência da linguagem impressa para a linguagem digital. MOCR, por exemplo, que está aqui em cima. Então, o robô ele consegue ler qualquer estrutura de dado, seja ela no sistema, seja ela no Excel, se está num sistema externo da minha empresa, desde que eu dei acesso a ele, um login e senha, né? O robô faz literalmente o trabalho que o ser humano faz. Tá? Ele acaba também fazendo uma série de processos de importação e exportação em formatos dos mais diversos possíveis, né? Ele pode usar mouse ou teclado, né? E como é que funciona uma arquitetura de RPA que a gente tem usado aí e acredita que tem um potencial muito grande para ser usado nas clínicas de patologia? Normalmente eu tenho 4 elementos aí, pessoal. Os robozinhos na ponta, que vão fazer o papel do ser humano no trabalho. E os robôs podem ser autônomos, ou seja, eu literalmente não preciso do ser humano, ou eles podem ser robôs assistidos. O que é o robô assistido? É aquele robô que ele não elimina o trabalho do ser humano, mas ele faz atividades paralelas ao ser humano para que o ser humano foque naquilo que agregue mais valor. Vou dar um exemplo bem prático. Quando a gente vai fazer a recepção do paciente na clínica ou no hospital, o que acontece? O atendente ele fica muito tempo pesquisando o dado lá da carteirinha do paciente e não dá o devido cuidado ou interação com o paciente, né? O que a gente tem feito em alguns redesenhos aí na saúde? Quando o atendente recebe a carteirinha, ele já tira uma foto dos dados, o robô entra no fluxo e, literalmente, o atendente fica interagindo, acolhendo, recebendo o paciente e o seu familiar, e o robô faz o resto do processo de buscar, verificar se está dentro da validade, se precisa de exame prévio, né, apresentado, etc, etc. Tá? Eu preciso aqui de um elemento que é o estúdio, né, que ele é quem tem as regras de quando o robô dispara para executar um determinado processo ou um conjunto de processos. Obviamente que quanto mais processos eu for automatizando usando o RPA, é sugerível que se tenha um servidor só para essa tecnologia, porque a transação de dados é volumosa, né? E aí, se eu tenho meus outros sistemas numa base, ele pode começar a travar. E, por último, eu tenho o quê?
Coisa que com o ser humano a gente não tem, pessoal. A gente consegue literalmente medir qual é a eficiência dos robôs nos meus processos. Olha, eu estou ocupando o robô em 70% da capacidade dele. Ele leva com exatidão 5 minutos para fazer um contas a receber, ou 15 minutos um contas a pagar. Coisa que com o ser humano eu não tenho essa facilidade de medir, porque os sistemas não estão preparados para isso. Aonde eu posso aplicar a tecnologia do RPA? Nessa infinidade de processos e outros, tá? Nas clínicas, nos hospitais, nas operadoras, tá? E aí, para vocês entenderem, e eu vou finalizar minha apresentação aí, aqui vocês vão ver um processo que é um desligamento de um recurso humano, tá? Um caso real, em que passou de 30 minutos para 3 minutos, né? Em que o robô literalmente assume o trabalho ser humano, beleza? Eu vou comentando aí. O robô ele recebe o login e senha como se fosse um trabalhador. Ele entrou no portal, né, que é o estúdio ali das atividades dele. E aí ele tem um backlog lá, né, de atividades. Olha, tem um desligamento para você fazer de um determinado colaborador de uma determinada clínica, vamos imaginar. Ele precisa, para fazer o desligamento, acessar um sistema de RH, né? Que no caso aqui desse cliente é o Sênior, tá? A clínica de vocês deve ter cada uma sua. E ali ele começa a seguir as etapas, literalmente, como o ser humano faz, para fazer o desligamento, né? Ele vai gerar o documento do aviso prévio, né? Ele vai mandar esse documento para alguma liderança aprovar num workflow, né? Ó, aqui é o robô que está trabalhando, pessoal. Então, ele vai fazendo todas as atividades, ele vai fazer os cálculos da rescisão, ele vai fazer o cálculo do FGTS, né, do aviso prévio. Ó. Ele gera documento impresso, ó, como vocês estão vendo, e já manda do aprovador. Obviamente que, por que aqui é a segunda onda do Lean? Não se sugere, pessoal, que se automatize processos com perdas, ou o melhor processo possível. Isso fica para uma segunda onda. Depois que eu redesenhei os processos, eliminando as perdas, aí eu automatizo. Senão nós vamos automatizar a perda. Tá? Agora, um negócio interessante aqui, ele vai ter que entrar num site fora dos sistemas da empresa, que é, por exemplo, da Caixa Econômica Federal. Tá? Vai entrar agora. Ele também vai ter o login e senha da Caixa Econômica Federal para poder enviar as informações e homologar essa rescisão no sistema da Caixa. Isso é tudo o robô que está fazendo, não tem ser humano. Olhem, ó, ele está entrando aí, ele pegou um certificado digital, que ele tem acesso, né? E ele marcou a unidade, ó, entrou no site da Caixa Econômica Federal. Por que esse processo caiu 10 vezes o tempo de processamento? Porque durante o dia, pessoal, a gente acaba concorrendo no site da Caixa Econômica Federal com todo mundo que está acessando. Porque os trabalhadores humanos trabalham em horário comercial. Com o robô, o que a gente fez? A gente acabou disparando um gatilho, um trigger, que a gente diz, que todo desligamento ele é processado às 8 horas da noite. E aí, de 30 minutos, caiu para 3 minutos esse tempo de processamento. O volume desse cliente é de mais ou menos 15 desligamentos diários. Ou seja, o robô gasta 45 minutos por dia para fazer o trabalho que um trabalhador humano gastava 8,8 horas dia. Beleza? Pessoal, eu vou dar um pause aqui. E a nossa palestra era essa, tá certo? Vamos abrir agora aí o espaço para interagir com o público e eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado, Rodrigo.
foi realmente chacoalhante, vamos falar assim, né? Abre a mente para novas ideias. Eu não sei se todo mundo que assistiu conseguiu perceber algumas coisas. Por exemplo, é o que a gente estava falando no início. O Lean, ele se assemelha a uma filosofia de trabalho. É uma maneira de pensar e encarar como trabalhar. O Rodrigo foi muito feliz quando realmente focou na parte de economia, de redução de desperdícios, e eu gostei principalmente de uma coisa que você falou, Rodrigo, o shifting do foco, porque você traduziu uma coisa que eu concordo 100%. Quase toda operação é focada no médico. Só que o objeto da operação da área de saúde, obviamente, não é o médico, é o paciente. Perfeito. Então, quando você desloca isso do médico para o paciente, o retorno, a mudança de todas as cadeias é quase que imediato. Isso que eu acho que é o principal ponto positivo disso, é direcionamento de uma maneira correta, né? Eu acho que eu vou tentar deixar um pouco de filosofia agora, vamos para umas coisas mais concretas, mais palpáveis, que eu acho que fica mais fácil da gente conversar só com exemplos do dia a dia. Eu vou tentar colocar uma situação que o Dr. Renato colocou no chat, que você também comentou, que uma das grandes dificuldades do ramo é que a gente tem um limitador de precificação. O pagador, grande pagador, né, tanto na saúde suplementar quanto no com os convênios que eles meio que falam, ó, eu pago tanto. E apesar da patologia estar na modalidade ainda fee for service, né, a gente recebe a remuneração de acordo com o procedimento feito, a ideia do desperdício que você falou também se aplica. Porque o quanto eu recebo de uma peça cirúrgica é o mesmo valor, entendeu? Seja com que eu gaste um material X, então eu tenho que aplicar a filosofia. Uhum. E o doutor Renato comentou um ponto que é muito interessante. Tipo assim, a gente consegue negociar com convênio? Com alguns até consegue, mas é muito pouco. Nosso ramo de negociação com eles é muito fechado. Mas a gente consegue negociar com clínicas e hospitais, né? A gente consegue negociar de que maneira? Da maneira de oferecer um serviço que atenda a necessidade dele e dos pacientes deles, né? Vocês querem comentar alguma coisa? Clóvis, quer falar algo sobre isso? A gente depois passa para os pontos a seguir. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui junto com o Rodrigo e com o Junico. O Junico eu conheço desde 85 já, então a história muito longa nossa aí, o Rodrigo também eu conheço há muito tempo. Esses pontos aí que o Rodrigo explanou de uma forma muito interessante, a gente vai conseguir explanar vários pontos aí, né? Mas até a nível de reflexão, para a gente pegar, eu fiz aqui para a gente poder falar cada ponto separado, mas os nossos gargalos, aonde a gente pode começar? Pode começar lá quando o material está entrando para nós. Quanto tempo o nosso carro, o motoboy, leva para trazer esse material? Quanta perda tem nisso ali? Na hora do registro, como a gente perde? Na hora que ele vai para macro, quanto tempo é perdido? Na hora da inclusão e no corte, quanto tempo se demora no laboratório para ir para o patologista? O patologista, quando ele libera, qual é o tempo que ele perde para isso? Depois que a gente liberou, jogou esse laudo no sistema, quanto tempo a nossa expedição demorou para soltar esse laudo e entregar? E depois não acabou. Tem toda a parte de faturamento. Quanto tempo talvez esse caso foi perdido? O pessoal do faturamento errou alguma coisa na hora de fazer, fez errado, refez. Então, dentro do laboratório, trabalhando com essas ferramentas e trabalhando com todo o sistema, a gente pode agregar e trazer grandes melhorias e que irá diminuir muitos custos e muitas despesas que nós não temos e perdas também. A gente acha, como foi falado, aqui o nosso trabalho é enxuto, não tem perda. Tem muita perda. E quem perde, muitas vezes, como tu frisou, Emílio, é o paciente.
Então, ele que é a razão da gente existir, a razão de nós termos feito medicina. Então, a gente tem que ter toda essa clareza e essa capacidade dessas mudanças e poder agregar todas essas ferramentas, esses sistemas, para trazer benefício ao nosso paciente. Com certeza. Né? Que eu lembrei agora de uma história que aconteceu essa semana. Né? Em dezembro do ano passado, 2019, a gente deu um diagnóstico de adenocarcinoma gástrico num paciente. Ok, demos o diagnóstico, veio a Covid. Né? Essa semana eu vi a gastrectomia do paciente com o tumor invadindo o fígado. Tá? Enfim, mas, por exemplo, por que eu comentei essa história aqui? É para responder, pegar um gancho uma pergunta que o Dr. Paulo fez. Tudo bom, Dr. Paulo? Os pontos de possíveis aplicação de um robô, como o Rodrigo demonstrou, num laboratório de patologia. Né? Eu acho que toda atividade que seja mecânica, que seja, vamos dizer assim, algoritmizável, né? É possível de ser mecanizada com o robô. Então, um exemplo, a gente faz esse cuidado lá manualmente, mas esse paciente foi perdido, que é de rastreio. Todos os pacientes que têm um diagnóstico de malignidade, por exemplo, depois você pode colocar um dado período, se não entrou ou uma imunohistoquímica ou uma peça cirúrgica dele, para você disparar que seja um e-mail para o médico ou para o paciente, para ele saber, olha, esse paciente tem um diagnóstico que precisa de um tratamento adicional e até agora eu não vi sinal que ele começou. O senhor está tratando? Porque ele pode tratar em outro lugar, mas é importante demonstrar que você tem esse cuidado, tá certo? O faturamento, como o Rodrigo expôs também, sem dúvida nenhuma, é fácil a gente ver como que o robô pode fazer. Quem fez o curso da CBHPM, acho que consegue perceber isso. A CBHPM é uma estandartização, né, uma padronização de faturamento. Então, um robô faz isso com um pé nas costas. Você coloca os parâmetros dele e aí ele vai preenchendo o faturamento de acordo com a necessidade de cada um. Né? Complementando aí, doutor Emílio, e obrigado pela pergunta do doutor Paulo aí. O RPA, pessoal, também pode ser usado em operações, né, de retaguarda aí das clínicas, né? A parte de finanças lá, quantos a receber, quantos a pagar, conciliação bancária, se a contabilidade é própria da clínica, toda a parte de registro contábil. Ou seja, tudo aquilo que é parametrizável do ponto de vista de regras de negócio, a gente programa o robô, certo? E o robô segue a sequência. A gente costuma até brincar. O robô não erra, pessoal. Ao contrário do ser humano. Quem erra é quem programa ele quando está, né, fazendo o desenho do processo para que ele siga aquele fluxo. Agora, depois que eu programei, ele está validado, ele não vai errar. Coisa que o trabalhador, em trabalhos repetitivos, por um longo tempo fazendo a mesma coisa, o cara está suscetível a erro. Por exemplo, a gente tem visto aí em alguns testes nas áreas de faturamento dos hospitais a redução de glosa. Por quê? Porque o robô não erra. O código lá, né? Exatamente. Então, a aplicabilidade dos robôs, ela é bastante ampla aí, desde que tenha essa característica. Volume de operações elevado e grande repetitibilidade, né? Eu estava conversando com o Dr. Clóvis aí, é possível que a gente tenha grupos, né, de clínicas de patologia. Várias clínicas fazendo parte do mesmo grupo. Quando eu tenho essa característica, pode discutir, por exemplo, por que não criar uma central de serviço compartilhado para as várias clínicas do grupo nessas atividades administrativas? Porque aí o volume começa a ser interessante. Eu posso fazer uma aposta aqui com vocês que é quase impossível não ter viabilidade econômica para esses casos. Tá certo? Por quê? Porque barateou muito nos últimos anos o acesso a esse tipo de tecnologia como o RPA. E assim, ó, pode já deixando claro aí, uma das primeiras de patologia que vai ser a nossa, já que já conversamos, e no nosso grupo nós vamos colocar o robô
para iniciar os trabalhos. E uma coisa interessante, Emílio, é ter no programa a sinalização que esse caso é crítico. E aí o robô, ele disparar um e-mail, SMS ou um WhatsApp para o paciente ou para o médico que o seu exame está pronto. E isso ser constante até o robô receber a mensagem ou ele vê no site que o exame foi acessado. Então, isso é importante. O robô pode fazer isso aí também. Pode usar o robô nesse último elo da cadeia, que é onde agrega muito valor, que é com o paciente e com o médico, para acelerar a disponibilização do resultado do exame para o seu médico e para ele mesmo. Então, na verdade, o robô entrega uma característica muito importante. Muitas pessoas pensam só que é tirar a gente, mas não é. Por exemplo, rastreabilidade. Eu sei tudo o que acontece. Exatamente. Rastreabilidade é um negócio muito importante no processo. Eu queria fazer um comentário, se me permite, doutor Emílio, sobre a questão do doutor Renato. Na verdade, ele pegou um aspecto bem importante do Lean. Na verdade, o Lean, o que você pode mexer? Que variáveis você pode mexer numa clínica? Primeira variável é o preço. Né? Tenho possibilidade de negociação com convênio? Não tenho? Com clínicas, com hospitais? Então, essa é uma variável importante. Tá? Medição, o preço. Segunda variável importantíssima, Rodrigo, a gente tem feito alguns trabalhos fortes nisso, é materiais. Que, na verdade, a margem é o preço menos os materiais. Como, então, controlar e reduzir os custos de materiais, tá, na operação? Terceiro elemento importante é, evidentemente, aumentar as quantidades produzidas. Ou seja, se eu consigo melhorar a utilização das restrições, eu consigo fazer muito mais exames com os mesmos ativos. Eu fiz alguns trabalhos aí, na verdade não são de patologia, para mostrar o custo da eficiência global de máquinas tipo raio-x e outras coisas mais, que tem um nível de utilização dentro do sistema geral. Então, o que dá para fazer para aumentar as quantidades? E a quarta pergunta fundamental é como eu posso reduzir os custos totais. Então, na verdade, eu tenho sempre 4 variáveis na gestão do ponto de vista econômico. O preço, eu tenho que procurar aumentar, a matéria-prima e materiais que eu tenho que procurar reduzir, as quantidades que eu tenho que tentar aumentar com os mesmos ativos e os custos fixos que eu posso reduzir, né, por um conjunto de questões para melhorar o desempenho econômico e financeiro. Então, na verdade, o sistema Toyota de produção, ele, na sua origem, ele está ligado com o pensamento do Taiichi Ohno, chama engenharia de produção lucrativa, ou seja, como você faz as ações técnicas mediadas pela melhor qualidade possível, pelo melhor desempenho, para o atendimento do cliente, que no caso dos hospitais são os caras, né, são os nossos pacientes, né? E como fazer isso com o melhor resultado econômico e financeiro possível. Então aí você vai ver onde dá para usar o robô, onde não dá para usar o robô, por exemplo, o patologista é um cara que ele vai ficar o tempo inteiro utilizando a inteligência do camarada. Ele não tem robô, ele tem o desenvolvimento das pessoas, que é um ponto central do sistema de produção da Toyota. Capacitação do cara. Mas vai fazer uma estrutura de faturamento e coisas que são repetitivas de grande volume, aí você tem sentido nessas operações de robô. Então, gostei muito, doutor Renato, da sua questão, porque pegou bem o cerne aí do sistema Toyota. Como ele já é usado na área de saúde, eu lembrei de uma outra situação. A gente começou a atuar numa região próxima aqui há pouco tempo e começou a ter um número de glosas muito alto nessa região. E glosas meio sem sentido. Até que, por fim, eu descobri o algoritmo desse convênio, não vou citar o nome aqui, mas é uma cooperativa grande de médicos, mas esse convênio, ele passou de 4 biópsias, praticamente. Foi puxando o... Repete aí, Emílio, que cortou. Fomos puxando o relatório. Cortou o final, Emílio. Esse convênio... Está cortando. Repete tudo, Emílio. Repete o que tu falou, cortou tudo. Opa, melhorou a conexão? Estão me ouvindo? Melhorou aí. Esse convênio, quando passa de 4 biópsias, ele glosa o atendimento daquele paciente. E assim, não tem justificativa. Uma biópsia de próstata, um sextante, que tem 6 fragmentos, 6 regiões,
ele corta o atendimento. Tem que parar, justificar, olha, eu cobrei 6 biópsias porque chegaram 6 biópsias. Não tem muito mistério nisso. Né? Isso você vê, é uma coisa de algoritmo do computador. Isso não chegou nem a ser robô, possivelmente. É um passo anterior ao robô. Sim. E essa resposta, essa justificativa, caso, eu não preciso colocar uma pessoa para fazer. Simples, banal. Certo. Eu queria complementar aí as questões que vocês estão trazendo para a pergunta do Dr. Renato Lima, que é muito boa aí da parte do DRG. Esse é o ponto que eu estou enfrentando agora nos hospitais, né? O que a gente tem experimentado aí, doutor Renato, que vale para todos? Com certeza o DRG pode ser um vetor de modelo de custo, né? Para a gente poder ser mais competitivo e atender a demanda de operadoras que sejam mais leoninas, mais draconianas, em elas impor, né, o preço a ser pago. Tá? O que eu vejo aí? E a gente está passando por isso aí em algumas experiências. O protocolo médico ele tem que ser revisto ao extremo, porque essa é uma primazia médica, tá certo? E pressupõe também que eu não posso ter desperdício nesse protocolo médico, seja o ato de prestar o serviço em si. Então, muitas vezes isso aí depende de comissões, etc. Tem que tornar essas comissões orgânicas. Na experiência que o Lefort, semana que vem o Rodrigo vai comentar, a gente mexeu em 2 comissões para acelerar a mudança, reduzir os custos, padronizar o que for possível e conseguir chegar no custo-alvo das operadoras. E ainda ter margem no hospital. Que é a comissão dos protocolos médicos, aí pegando um médico-chave importante de cada especialidade, ele junta e dá velocidade na revisão do protocolo. E a outra, que é onde a gente está atacando, né? Como esses caras têm eles têm 3 hospitais, 6 clínicas, não havia padrão de consumo de MAT-MED ou PME entre eles em si. Então eu perdia poder de barganha, né? Aglutinar volumes, etc. E aí a gente também tem lá uma comissão de padronização de MAT-MED ou PME. A gente mudou esse troço, os caras eram encontros a cada 2 meses, os caras têm encontros semanais, com data, início e fim, né? Obviamente que começamos pela curva ABC dos procedimentos, né, mais caros ou com melhor margem, ou onde a gente tinha volume, mas a margem estava apertada e precisava melhorar, e com o MAT-MED, OP, mesma coisa, né? E ataca esses caras. Então, essa é uma mudança que aí não é processo, pessoal, esse é o outro lado da coisa. É mexer a estrutura organizacional. Eu preciso ter velocidade, organicidade para atender às mudanças que o mercado me exige. Obviamente que depois isso vai impactar no processo. Mas se eu não mexer na lógica da governança, eu também não avanço. Então, um pouquinho aí para trazer para a pergunta do Dr. Renato, essa experiência aí em como conseguir chegar melhor, custo-alvo, custo Kaizen, que é uma lógica da Toyota, que a gente adapta e tem feito aí com algum sucesso nos hospitais. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui agora. Não tem mais nenhuma outra diferente. A gente já estourou um pouquinho o nosso tempo. Eu queria só fazer, então, umas considerações finais e aí a gente encerrar o evento de hoje. Exatamente um pouco no que você falou agora, Rodrigo. Eu acho que todo mundo deve começar, não é exatamente a metodologia Lean, mas é alinhada com ela, por um bom 5S bem feito, né? Arrumar a casa, organizar a casa, você ter uma governança bem feita, cada coisa no seu lugar, na sua gaveta, é o primeiro ponto para você conseguir trabalhar de maneira eficiente e adequada. O segundo ponto, é como você comentou, que eu lá já elogiei, é direcionar o foco, tirar o foco do médico e colocar o foco no paciente, que é o objetivo da gente existir, como o Clóvis bem também comentou, tá certo?
E isso tudo, no final das contas, é ganho para o paciente, para o médico assistente e para o laboratório. Porque uma vez que ele atende bem ao seu público, aquele público retorna e outras pessoas vão procurá-lo, né? E, assim, tem bastante gente que ficou fã do robô. Eu, inclusive, fui um deles. Uma coisa que, só complementando, uma boa maneira de a gente arrumar a casa é com o PAC. O PAC, da Sociedade Brasileira de Patologia, ele dá o poder de você ter uma arrumação da tua casa, uma organização, e você se prepara para você trabalhar com as ferramentas Lean e com o robô. Quem tem o PAC já salta na frente, porque já tem a casa arrumada, já conhece a sua casa, conhece a sua estrutura, e as coisas estão no seu lugar na gaveta, as quais estão identificadas, e você pode dar um passo a mais e melhorar a sua produtividade, a sua qualidade, e aí sim, como tu falou, olhar para o paciente da forma que ele merece e que a gente deve olhar para ele. Eu concordo. Isso é primordial. Se trabalhar com um programa de controle de qualidade, não é favor. Tá? Na verdade, todo mundo reclama, a gente tem muito dever, não temos direito. Eu discordo frontalmente dessa reclamação. A gente, enquanto médico, a gente tem uma obrigação, procurar fazer o nosso melhor. Só essa. A gente tem uma obrigação que, claro, tem uma série de desdobramentos, né? Mas a gente tem uma obrigação, fazer o nosso melhor. Então, você trabalhar com um programa de controle de qualidade, seja ele qual for, o PAC, que é o da SBP, eu, pessoalmente, acho que traz um grande custo-benefício, porque ele é um programa com custo baixo e ele traz um grande valor agregado para a operação. Mas, pai elogiar filho é complicado, né? Mas eu acho que ele é realmente um programa muito bom. Mas eu só... Realmente, óbvio que não é obrigatório. A pessoa pode fazer um ONA, pode fazer um ISO, pode fazer um 5S. O importante é essa filosofia. Eu acho que o PAC é a melhor opção mesmo, por isso que eu faço, entendeu? Mas existem outras opções para quem quiser realmente procurar. Tá? Alguém tem mais algum comentário? Alguma última pergunta? Emílio, depois, se você quiser me mandar as perguntas por e-mail aí do pessoal, eu teria prazer em responder aí. Fica à vontade de disponibilizar o meu e-mail, o Junico também aí, né, Junico? Vai ser um prazer poder interagir aí e trocar ideia e experiência com o pessoal aí. Doutor Emílio, eu só queria fazer um comentário. O doutor Ricardo falou uma palavra-chave aqui do Lean, que é o mindset. Tem que mudar o mindset, mentalidade. Mentalidade é um conceito histórico, está no imaginário das pessoas, e é difícil mudar o imaginário. Né? Então, qual é o mindset do Lean? O mindset do Lean é o simples, é o mais importante. Só que tem um detalhe, o simples é difícil, o fácil é complicado. Então, você modificar a tua mentalidade para fazer as coisas de maneira simples, isso é que vai acabar dando resultado de longo prazo à organização. Por exemplo, quando o cara olha para a Sociedade Brasileira de Patologia, olha para as clínicas, o que está fluindo lá? O que está fluindo são os exames. O Clóvis fez toda uma descrição do que está fluindo. E se esse exame for melhor feito, for mais rápido, maravilha, porque ele vai sair com qualidade e rapidez, vai melhorar a vida do hospital e do paciente. Então, o simples é fazer fluir esse ente, esse objeto, que no caso da patologia, o exame bem feito e rápido. É uma sugestão, né? Porque toda vez que a gente fala em Lean, aparece aquela coisa complicada, difícil. É o contrário, o Lean é um negócio que busca o simples, não o complicado. Sem dúvida, né? Menos é mais. Isso eu concordo 100% com você, Junico. Gente, eu gostaria de agradecer então a todos os participantes, ao Rodrigo, ao Junico, ao Clóvis, tá? Por cederem o seu tempo, por estarem aqui com a gente, a todo mundo que participou né, das perguntas, tá certo? E tem uma última pergunta aqui agora, que vem nisso do encontro que você falou agora também, aí, Junico. Como mudar a mentalidade dos patologistas? Tem 3 maneiras, eu acho. Tá? A primeira
que eu acho a mais efetiva pelo exemplo, tá certo? O ser humano funciona à base de imprint, gente. Criança aprende a andar, a falar, acaba pegando hábitos ruins e bons dos preceptores, tá certo? Responsável técnico, do chefe, vamos falar assim, do laboratório e dos colegas com quem ele trabalha, né? Outro exemplo é você mostrar o resultado daquilo. Que você trabalhar dessa maneira é positivo. Traz financeiro para o laboratório. E a terceira é dar uma porretada na cabeça, quebrar a cabeça e enfiar lá dentro na marra filosofia. Não tem outro jeito que não sejam esses três. Eu acho que o exemplo é o melhor jeito, né? Pelo menos nos certo. Eu acho que a gente pode encerrar aqui por hoje, gente. Tá? Muito obrigado a todos. Agradeço aos participantes. A gente que agradece. Uma boa noite. Ficamos à disposição aí de todo mundo para trocar ideias. Grande abraço. Obrigado e boa noite, pessoal. Muito Valeu, obrigado. Obrigado, Junico. Obrigado, Rodrigo. Valeu, Emílio. Foi nota 10 aí. Parabéns. Um abraço aí. Vamos falando. Até mais. Abraço.